Momento do Discipulado. Salomão exemplifica a diferença entre dominar e discipular. Os pais têm uma grande oportunidade de discipular seus filhos, mas a maioria dos pais não faz. Enquanto os filhos são pequenos, eles conseguem dominar os filhos, eles impõem a autoridade aos gritos. Só que o mundo hoje está fazendo com que as crianças cada vez mais cedo se rebelem contra os pais. Quando as crianças chegam a cerca de 10 anos, os pais já não conseguem mais controlar as crianças e entram numa fase de aborrecência. É uma situação delicada, os adolescentes se rebelam, se revoltam contra os pais, querem sair de casa e quando crescem, na juventude, se tornam independentes e não querem saber dos pais. É triste esta situação, porque os pais não souberam discipular os filhos. Primeiro, a gente tem que ensinar os filhos a obedecer. E os pais têm em si orientações da Bíblia e também de gerações passadas, a experiência que ajuda a como educar os filhos. Desde pequenininhos, tem que ensinar que há limites, aprender a palavra não e tem que aprender a obedecer e que a criança não vai fazer o que quer nem na hora que quer. E quando o pai chama, tem que obedecer. Qual pai, qual mãe que está nesse caminho? São pouquíssimos. E, infelizmente, desde pequenos, os filhos não são ensinados, não são educados como devem. Os pais gritam e usam de força para dominar os filhos. Pois é, em muitas áreas isso acontece também. Em certas empresas, os patrões são rigorosíssimos, exigem, impõem, e quando há algum desvio de conduta, eles demitem imediatamente o empregado. Todos os empregados trabalham por medo. Eles não trabalham por estímulo. Eles, se tiverem a opção de ajudar, de apoiar com amor a empresa, eles normalmente não fazem. Eles trabalham revoltados só pelo salário. Isso não é bom. As modernas organizações não chamam de empregados, chamam de colaboradores, chamam os empregados colaboradores para dar opiniões, eles têm reuniões mais informais com os chefes para poderem desabafar, oferecer sugestões. Em geral, não adiantam muito as sugestões, não. Mas, enfim, mas existe um clima de consideração para com o empregado para ele se sentir bem. A sala, em geral, é confortável, ar-condicionado, tem cafezinho, tem boas condições de trabalho para produzir. Normalmente, as empresas estão caminhando nessa direção. Não de obrigar, de forçar o empregado a trabalhar, mas de estimular a produzir, inclusive com participação nos lucros, recompensas pela produtividade. Nas igrejas, existem igrejas que ainda estão no podes e não podes, e obriga, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mesmo no nosso meio, nós mencionamos o discipulado como uma ordem do Senhor, e tem que ser praticado com amor. Só se consegue discipular quando o discípulo quer, ele aceita. Mas ele vai aceitar quando ele percebe que aquilo é a verdade, nós estamos tratando com amor. Mas existem igrejas onde líderes e pastores querem dominar os liderados e
Até, em muitos casos, eles não ganharam. Os liderados foram jogados para eles. Alguém entra para a igreja, tá bom, você vai para aquele líder lá. Ele vai dominar você. A expressão dominar é forte, mas é a que a Bíblia usa com relação ao Salomão, que eu quero tomar aqui como um exemplo negativo. O Salomão, em 1 Reis, no capítulo 4, nos é dito que, a partir do versículo 20, a quantidade de habitantes em Judá e Israel era muito grande, e Salomão dominava sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Ele dominava. Na verdade, esse controle começou com Davi, porque os vizinhos, povos vizinhos, fizeram guerra e na guerra eles perderam, sempre perdiam. Davi sempre ganhava. E Davi começou a dominar esses povos. Davi não era um bom administrador nem para Israel, quanto mais para os outros povos. Então nós não imaginamos coisas boas na época de Davi sobre esses povos que depois, posteriormente, se tornaram todos eles independentes de Israel. Mas o Salomão, que herdou um reino bem consolidado do seu pai Davi, continuou a dominar esses povos. A seguir, o texto, a partir do versículo 22, relata o luxo de Salomão, a riqueza dele, a quantidade de comida que ele exigia para cada dia, e claro, esses povos eram produtores de bens para o luxo de Salomão, que inicialmente era mais simples e o luxo era pequeno, mas foi aumentando até chegar a um nível exorbitante. No final da vida de Salomão, Salomão escravizava todos os povos vizinhos, os estrangeiros, e arrochava com impostos os israelitas, tudo para manter o luxo da corte, que já era algo assim assustador. Mas aqui nesse texto, no versículo 24, diz que ele dominava sobre toda a região e sobre todos os reis aquém do Eufrates. Salomão dominava. Existem muitos pastores que sonham em dominar a igreja. Existem líderes que querem dominar seus liderados. Eles querem chefiar, dominar pelo crachá, pelo título, pela autoridade que receberam, querem dominar. Mas isso contrasta com o que Jesus fez, mandou fazer, e o apóstolo Pedro resumiu em 1 Pedro, no capítulo 5. Rogo aos presbíteros, que são presbíteros como eu, presbítero no sentido de ancião, que estava representando todos os líderes. Rogo eu, que sou líder, rogo a todos os outros líderes também, que pastoreiem o rebanho do Senhor, não por sorte da ganância, vontade de dominar, mas como exemplo. Pastoreiem o rebanho de Deus com amor, pelo exemplo, e não pelo desejo de dominar. Aqui fica essa questão. O Senhor não mandou a gente dominar ninguém. Não mandou o homem submeter a mulher. Deus mandou a esposa ser submissa ao marido. Deus manda a todos os cristãos que sejam submissos a seus líderes. Deus não manda líderes submetam seus liderados. Não. Quem tem esse espírito pode até receber o crachá de líder e dominar sobre algumas pessoas. Elas não ficarão satisfeitas, não crescerão espiritualmente e, quando puderem, vão se liberar desse líder. Um líder desse jeito não aprendeu ainda o que deveria aprender. É pelo amor.
É dando a sua vida pelas ovelhas que o pastor se faz amado das ovelhas. É com amor que o líder se faz querido entre os liderados. É pelo amor e pelo tempo. Alguns aspectos são fundamentais. A submissão do discípulo é espontânea. Ninguém é obrigado a ser submisso ao outro. Não, mas se tiver que estar na igreja, vai ser assim. Aqui nessa igreja, nós mandamos. Aqui na igreja é assim, vai ter que ser assim. Não, a obra de Deus não é para ser assim. Para começar, a igreja não é uma formalidade. A igreja é um corpo vivo de pessoas que se relacionam. A igreja não são reuniões, são relacionamentos. Até independente de reuniões. Em muitos países as reuniões já são proibidas e os cristãos buscam relacionamentos que ajudem a fortalecer a fé mútua uns dos outros. É assim que Deus nos quer, amando os irmãos e ganhando os irmãos pelo amor e não forçando ou querendo dominar. O Salomão, quando velho, ficou praticamente sozinho. Ele era chefe, mandava, era uma autoridade inconteste, todos tinham medo de Salomão, mas ele já não tinha mais amigos, não tinha gente próxima e ele não era querido. Eu acho que quando ele morreu, já muita gente desejou que ele tivesse ido há mais tempo, porque ele se extraviou por completo do caminho de Deus. O caminho de Deus é feito com amor, é com zelo a Deus, com apoio na palavra de Deus. É assim que Deus nos quer, dando exemplo para outros, cuidando de outros com amor. E o discípulo se submete espontaneamente. Não tem valor o discípulo ser obrigado. Não, você entrou nessa igreja, agora você vai estar debaixo daquele líder ali. Não é bem assim. A gente tem que ganhar a pessoa com amor. Que Deus nos ajude a caminhar nessa direção. E o Salomão, que foi tão grande, tão poderoso, 5 anos depois da morte dele, praticamente toda a glória dele foi completamente apagada. E eu sempre lembro, para o mundo hoje, Salomão praticamente não existiu. Para o mundo secular, não há lembrança, não há memória de toda aquela glória de Salomão, a não ser na Bíblia. Nós acreditamos, porque está na Bíblia, os livros que ele escreveu, a história que a Bíblia descreve de Salomão, nós acreditamos, mas para o mundo não há lembrança, não há testemunho, toda a obra dele foi destruída e então Jesus pôde dizer que Salomão não representava nem a beleza de uma flor. Uma flor é melhor do que Salomão. Para Deus, a simplicidade vale muito. Não queira dominar ninguém, mas ame para discipular, orientar, ajudar, ver uma pessoa crescer espiritualmente, que você tem amor para ver pessoas crescerem espiritualmente.